Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Rodapé. Eu sou Otávio Rocha e hoje a gente recebe uma convidada super especial, Valentina Pogarim, apresentadora, criadora de conteúdo e apaixonada por cinema, séries e cultura latina. Ela já entrevistou diversos artistas e participou de grandes eventos pelo Brasil e no exterior. Valentina, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por ter me recebido aqui também. A gente que agradece. Bom, feitas as considerações, vamos começar a nossa pauta. Valentina, a mídia digital ela já está consolidada, especialmente no segmento cultural, né? Nos últimos anos, vimos o crescimento de plataformas, novos formatos e o fortalecimento de criadores independentes. Como você enxerga esse mercado hoje e quais transformações mais chamaram sua atenção nesse período? Acho que a nossa geração que estuda comunicação agora, depois dos anos 2000, depois da gente ter assistido tantos filmes e comédias românticas que mostravam personagens muito legais, batendo perna e fazendo jornalismo e trabalhando com TV e tal, eu acho que a gente acabou não recebendo esse mercado que a gente via nos filmes e nas séries, né? Porque, por exemplo, é difícil você conhecer alguém que vai trabalhar numa revista mesmo de moda, tipo, e vai ficar fazendo aquelas montagens num papel, assim, aí depois aquilo sai na revista, né? Então, quando a gente fala sobre por que apareceram esses criadores de conteúdo independentes, onde que aconteceu esse espaço no meio disso tudo, eu acho que é porque o mercado de comunicação se transformou tanto com a força da internet que as redações mudaram tanto de tamanho e aí lacunas nesse universo foram aparecendo e eu acho que é aí que entraram pessoas como eu, que tem esse trabalho mais independente, assim, né? De esse trabalho misto, assim, entre repórter, criador de conteúdo, influenciador, apresentador, vira uma coisa meio maluca ali no meio, que eu acho que todos nós que temos esse trabalho, a gente meio que está entendendo o que a gente faz. Inclusive, eu sinto que comigo, toda vez que alguém me pergunta o que eu faço, tipo, com o que eu trabalho, dependendo da pessoa, eu respondo uma coisa diferente. Tipo, se eu estou visitando uma casa ou algum apartamento que eu quero alugar para corretora, eu falo, tipo, eu sou apresentadora de TV, entendeu? Porque eu preciso que ela me leve a sério. Mas aí, quando eu tô com alguém aqui, normal, eu realmente interpreto meu trabalho mais, assim, como de repórter, sabe? Uhum. Eu sinto que por mais que eu realmente acho que eu trabalho como repórter, no meu trabalho na TV, mas também como essa curadora e criadora de conteúdo se assemelha mais com a reportagem, é um trabalho muito legal, né? Então, aí eu fico mais nesse universo. Não, total. O seu conteúdo é marcado por uma linguagem leve e informativa, que consegue, ao mesmo tempo, informar e entreter. Você acredita que existe uma fórmula de sucesso para se destacar no digital, ou cada criador precisa encontrar seu próprio jeito de se comunicar com o público? Acho que você falou muito bem. Acho que cada criador tem que encontrar o jeito e como eles querem se conectar com o seu público e o formato também, né, de como você quer trabalhar. Uhum. Acho que, como eu trabalhei muito, primeiro, no mundo corporativo, eu tenho esse trabalho mais de criar projetos a longo prazo, me planejar um pouco mais a longo prazo. E aí eu tenho mais dificuldade em trabalhar como influenciadora, de fato, como criadora de conteúdo, manter essa cadência. Mas eu acho também que existe um perfil, assim, da pessoa que acaba conseguindo trabalhar com isso. Porque você precisa ter certa disciplina, se acostumar com as inconsistências do trabalho, com a informalidade do seu trabalho também, né? Porque você não é CLT, por exemplo. Então, eu acho que cada um vai encontrando. Sim, maravilha. A terceira pergunta é um pouco mais pessoal. Uhum. Você cresceu no Brasil, mas tem suas raízes na Colômbia. Como essa vivência entre os dois países influencia o seu olhar sobre a cultura latina e a forma como você produz conteúdo? Eu acho que, primeiro, influencia pelo lado negativo, que é, às vezes, quando eu começo a ficar cansada, meu português vai pro beleléu, eu começo a me confundir. Mas o lado positivo são todos os outros lados. Eu acho que, no final das contas, por eu ser colombiana e ter essa vida meio de... Como todo imigrante, eu sinto que eu sou brasileira demais para ser colombiana e colombiana demais para ser brasileira, e você fica meio que nesse mundo de barras, assim. Você é colombiana brasileira, você não é daqui nem de lá, você é repórter barra apresentadora. Tipo, parece que isso me abriu a ter uma vida de barras. Então,
além disso, dessa parte mais assim emocional, obviamente me ajudou muito porque eu já cheguei no mercado de trabalho sabendo falar espanhol e isso ajuda muito a gente, porque no final das contas, por mais que o Brasil pareça que ele está isolado na América Latina, eu realmente acredito que a gente está vivendo finalmente um momento no qual, como brasileiros, a gente se identifica como latinos, a gente tem mais interesse na cultura latina no geral, em conhecer os outros países, são os nossos vizinhos. E, enfim, acabar não viajando só para outros lugares fora daqui, né? Então, acho que nesse sentido eu tenho surfado muito essa onda agora da gente conseguir se apropriar da nossa latinidade e eu confesso que eu tô amando porque isso me ajuda também a me apropriar da minha latinidade, assim. Nossa, tudo, eu amei a resposta. Bom, nos últimos anos, a produção de conteúdo nas redes sociais se profissionalizou bastante, com criadores atuando quase como veículos de mídia. Né? No seu caso, como funciona essa parte da monetização? Forma de cobrança, parcerias, rentabilidade. Você sente que já é possível viver só disso? Super. O começo, eu acho, de qualquer pessoa que trabalha independente, assim, no mundo da comunicação, a parte mais difícil é que você tem que descobrir qual é o universo onde você vai entrar. Você vai ser um freela que trabalha com empresas, por exemplo, ou você vai ser realmente criador de conteúdo 100%. Mesmo assim, eu acho que se você tem um perfil de disciplina, principalmente, de conseguir criar um plano e manter o seu plano e conseguir se organizar, do jeito que as plataformas funcionam. Hoje em dia, agora, este mês, que eu estou falando agora, porque a gente nunca sabe mês que vem, dá certo, porque dá para você ir aos poucos construindo isso. E é isso, você acaba criando a sua comunidade e você consegue trabalhar como influenciador também. Mas o começo é a parte mais dura mesmo, de você conseguir criar tanto conteúdo assim, conseguir encontrar um nicho que você consegue falar tanto sobre algum tema em específico, eu acho que pode demorar um pouco e é por isso que eu acredito muito nas pessoas que são CLT / criador de conteúdo. Eu acho que dá uma paz no seu coração, você pelo menos está apostando nesse sonho, porque parece que ser criador de conteúdo virou o novo quero ser jogador de futebol hoje em dia, né? Porque é uma profissão que todo mundo quer ter e realmente tem muitas pessoas que ganham muito dinheiro, mas também tem muitas que acabam não dando certo. Então eu acho que se você consegue manter essa saúde financeira para você, eu acho que é muito bom. E eu digo isso porque eu vivi assim, né, no começo da minha carreira, assim. Primeiro eu continuei como CLT na Warner e aí depois, hoje em dia, eu realmente trabalho completamente de maneira independente. Então, eu trabalho para empresas como a Warner, onde eu tenho o meu trabalho como repórter mesmo, então eu tenho um salário de verdade, assim, né? Por mais que não seja CLT, é bem um salário. E aí eu também conto com a monetização das redes sociais, então principalmente do TikTok, assim, para mim. E aí as publicidades. Hoje em dia, as publicidades e o que eu ganho da Warner são meio que 50-50. E aí tem o restinho que vem das plataformas que eu não gosto tanto de contar com isso para pagar as minhas contas, porque é meio assim, né? Seja o que Deus quiser. Então, é meio difícil, assim, para sua saúde mental você lidar com essas inconsistências relacionadas ao dinheiro, né? Nossa, total. Nossa, excelente resposta, assim. Acho que foi muito, muito certeira. No jornalismo tradicional, muitos profissionais ainda atuam sob regime CLT, né, com carteira assinada e vínculos formais. No digital, é comum que os criadores trabalhem como PJ ou até de forma independente. Como você enxerga essa diferença? Esse modelo traz mais liberdade ou também gera inseguranças? Olha, eu confesso que só agora, real, literalmente assim, esse semestre da minha vida eu tô fazendo as pazes com a minha vida pejotizada. Porque eu tenho o perfil de pessoa que amava ser CLT, eu amava bater ponto, eu falava, ai, minha vidinha aqui das 8 às 5 da tarde, com crachazinho. Eu era muito feliz porque é um ambiente muito estimulante, você tem o seu grupinho de amigos, você todo dia encontra pessoas, você tem a sua rotininha, é muito gostoso. Mas realmente tem vários outros pontos negativos. Para mim, por exemplo, que não sou do Brasil, sendo PJ, eu consigo visitar tanto a minha família em outros lugares, eu consigo viajar tanto. E a partir do momento que eu comecei a me abrir para conseguir trabalhar em outros lugares, que uma pessoa CLT também consegue, né? Uma pessoa que trabalha completamente online, por exemplo, consegue fazer isso.
mas trabalhar como PJ conseguiu me abrir para experiências pessoais que eu não tinha espaço dentro do regime CLT. E hoje em dia, só assim, bem recentemente que eu consigo agradecer muito, porque no final das contas eu consegui criar mais intimidade com a minha família, mesmo a gente não morando no mesmo país, o que é uma coisa impensável, só porque eu vivo no sistema de PJ. Eu consegui acelerar alguns sonhos também, porque no regime CLT você tem supostamente mais estabilidade, mas você vai ganhando meio que mais, né, pouquinho dinheiro aos poucos, tem mais estabilidade, só que você também está mais estável. Se você for demitido, você consegue, já tem um dinheiro ali guardado, né, do INSS, enfim, de todas as coisas que você tem de proteções do governo. E como PJ, você que tem que tomar conta disso, né, então você meio que tem mais estímulos também na sua vida financeira, assim, você tem que se responsabilizar pelo seu plano de saúde, sua aposentadoria, como chama? Pela previdência. Então, é muito interessante porque como CLT, eu era muito mais analfabeta sobre a minha saúde financeira e também sobre o meu planejamento de vida financeiro. E aí, quando eu virei PJ, e assim como acontece com todos os meus amigos que são PJs, você tem que colocar metas, você tem que se planejar, porque não existe uma proteção do seu chefe, porque o seu chefe é você mesmo, né? Então, aí você começa a organizar melhor essas grandes entradas de dinheiro, né? Porque acho que quando você começa a trabalhar com publicidade, é um dinheiro surreal, absurdo, essa é a verdade. Então, você começa a organizar mais e por mais que você acaba não usando esse dinheiro de verdade, assim, eu acho que a maioria das pessoas tem uma saúde financeira mesmo, elas não saem usando realmente o dinheiro das publis já para né, comprar uma bolsa, assim, sabe? Eu acho que você vai criando esse grande pé de meia para você poder comprar equipamentos, ter uma saúde financeira da sua empresa também, né? Porque como PJ eu tenho a minha empresa. Então, também tem que criar esse pé de meia não só para mim, nem só para a Valentina do futuro, mas também para a minha empresa de agora e do futuro. Então, acho que fez com que eu abrisse mais a minha mente sobre a saúde financeira, assim, porque isso eu não tinha como CLT, eu só acreditava que o universo e o universo CLT ia prover. Caramba, que legal. Bom, essa é uma pergunta mais relacionada à sua formação, né? Então, perguntando já, você é formada em Relações Públicas, né? Mas atua bastante tempo na cobertura jornalística de cultura já, né? Em algum momento sentiu falta de ter feito jornalismo? Ou acredita que a prática e outras formações também prepararam para esse caminho? Super, sinto muita falta de ter feito jornalismo, mas não teria mudado porque eu gosto de onde cheguei e eu acho que isso só aconteceu porque eu acabei estudando Relações Públicas, mas pelo menos na faculdade que eu fiz, que foi na ECA, na USP, jornalismo e Relações Públicas, por mais que são habilitações dentro de comunicação social, elas são muito distantes dentro da faculdade. Então, por exemplo, na ECA existe, de certa forma, um ciclo básico, onde você faz várias matérias com outras habilitações, né, com outros cursos também, mas nenhuma dessas minhas matérias compartilhadas era com jornalismo. Tipo, eles realmente viviam num universo separado. Então, o mundo do jornalismo era muito distante de mim. Tanto é que na faculdade, todas as minhas optativas eu fiz no universo do cinema. Tipo, eu fiz nos cursos nas matérias de cinema e de audiovisual, né, que também estou usando aí. Mas eu senti muita falta das práticas com câmera que o universo do jornalismo dá. Eu cheguei aqui nesse estúdio e eu falei, nossa, não tinha nada assim na minha faculdade, na minha, né? Tipo, na minha de Relações Públicas. Na parte de jornalismo até que tinha um pouco, mas eu não tinha visibilidade nenhuma sobre isso. Então, acho que no manejo da câmera e também na sua perspectiva ética do trabalho como jornalista, isso eu sinto falta, assim, porque eu tive que estudar um pouco sobre isso independentemente. Mas ainda bem que o universo do jornalismo, ele é fácil de ser tocado, assim, sabe? Você consegue conversar com algumas pessoas e já pedir dicas de alguns livros, de alguns textos, assistir algumas aulas. E eu acho que o que eu mais senti falta também foi de habilidades um pouco mais teatrais, de atuação, que é isso eu tenho feito mais ultimamente, assim, cursos de atuação, porque eu acho que para qualquer pessoa que trabalha com comunicação isso é positivo, mas principalmente para quem trabalha na frente das câmeras, saber um pouco se soltar, enfim, organizar seus sentimentos para conversar com a câmera. Isso, nossa, eu senti muita falta, porque Relações Públicas eu aprendi muito sobre comunicação organizacional especificamente, então sobre trabalhar dentro das áreas de comunicação das empresas, assim.
Então é muito distante do que eu faço hoje em dia, que toca mais no mundo artístico. Mas aí tudo certo. É engraçado como na época da faculdade você se preocupa muito em escolher a faculdade certa e no final das contas todo mundo destoa. Exato. E eu acho que na nossa área, né, de humanas, assim, jornalismo, relações públicas, publicidade, rádio e TV, eu acho que tá tudo muito junto, assim, sabe? Super. Eu acho que uma bebe da outra, assim, né? Sim, super. Então eu acho que realmente, assim, eu acho que não faz diferença, assim, tipo, eu acho que é uma coisa que cada um, acho que no mercado mesmo, acho que cada um vai ter suas vivências e acho que o mercado tá aberto para todos, assim, sabe? Tipo, Com certeza. Eu acho incrível. Bom, chegando já na parte final, o jornalismo cultural, ele sempre foi muito forte em revistas, né, jornais e portais. Hoje, vemos criadores independentes ocupando esse espaço e dialogando com o público de outras formas. Como você enxerga a relação entre jornalistas tradicionais e criadores de conteúdo independente? Existe colaboração ou ainda há muita resistência? Eu acho que sim, existe colaboração e também existe espaço para todo mundo. Então, eu, pelo menos, assino o jornal de verdade, eu recebo o jornal e eu adoro consumir o conteúdo daquele jeito, conhecer alguns jornalistas, admirar eles, tentar procurar alguma coisa, saber da vida deles no Instagram e não ter nada e morrer de raiva e falar, ai, que droga, eu queria tanto saber quem é esse cara que escreve tantas críticas que eu gosto. Como eu também gosto de ver criadores de conteúdo mostrando um pouco mais os bastidores, a experiência deles, a relação deles íntima com o jornalismo. E eu acho que é aí onde eu mostro que eu não fiz jornalismo. Eu tenho muito respeito à profissão do jornalista, porque ela é uma profissão que tem que seguir algumas regras. Existe toda a ética do jornalismo, existe o seu trabalho muito forte como jornalista de não ser parcial quando você escreve alguma matéria. E eu acho que é aí que os criadores de conteúdo têm mais espaço, de serem mais opinativos, né? E é óbvio que existe esse universo dentro do jornal também, nas colunas, né, das pessoas. Mas acho que os criadores de conteúdo, eles pegam esse trabalho, então, das colunas, para eles poderem ser mais opinativos, eles poderem mostrar coisas, apesar dos interesses de um jornal, de uma instituição, o influenciador, o criador de conteúdo não tem que respeitar nenhum desejo maior, assim, né? Por exemplo, até no mundo da política, acho que a gente vê mais isso, né? Sim. Dos influenciadores e criadores digitais, eles não estão preocupados em pender mais para a direita, para a esquerda, para o centrão, para onde quer que seja, por causa da instituição onde eles trabalham. Porque a instituição são eles mesmos, né? Exatamente. Então, acho que é por isso que existe esse espaço para todo mundo. E sem contar que também existem formatos muito diferentes, né? Então, é muito gostoso você ler. É que assim, eu acho que eu e você provavelmente também, a gente consome conteúdo em todos os formatos. Sim. Mas tem gente que só vai acompanhar a notícia ou o universo do entretenimento em podcasts e acabou. A pessoa não vai ouvir mais nada, ela não vai ler uma crítica, ela não vai ver mais nada. E tá ótimo. Então pronto, existe esse universo. Tem pessoas como a gente que é maluco e que vai ler, vai assistir e vai escutar. Então aí tem espaço para todo mundo. Sim, total. Pra gente finalizar, muita gente sonha em trabalhar com cultura na internet, mas não sabe por onde começar, assim como eu. Que conselho você daria para quem quer começar a produzir conteúdo cultural na internet hoje? Acho que a minha primeira dica é você fazer um curso de atuação. Legal. Realmente era uma coisa muito distante para mim, mudou muito a minha relação com o trabalho, porque o trabalho de produção de conteúdo é cansativo, eventualmente. Você tem que entender muito bem quais são os limites entre pessoal e profissional na sua cabeça. E você tem que produzir mesmo no dia que você está triste, por exemplo. Mesmo no dia que você terminou um namoro, por exemplo. E eu acho que é aí que existem algumas técnicas que o universo da atuação te dão para sua cabeça mesmo, para te fortalecer emocionalmente. Fazer terapia, também recomendo, para entrar nesse universo. E agora, falando do conteúdo mesmo, eu acho que é muito legal você definir um nicho sobre algum assunto que você ama, mas ama mesmo, assim, porque você vai ter que procurar tanto, pesquisar tanto e se aprofundar. E eu acho que hoje em dia, agora, no final de 2025, acho que depois de tantos anos vivendo um conteúdo um pouco mais superficial, por exemplo, no mundo do entretenimento, existiu o boom das pessoas que só indicavam filmes no Instagram e nas redes sociais, assim. E você vai olhar esse conteúdo, é realmente só, tá aqui 5 filmes sobre gelo para você assistir.
Ou tá aqui 5 filmes sobre maratonas, ou 5 filmes sobre esportistas para você assistir. E é um conteúdo um pouco ponta do iceberg. Eu acho que, às vezes, o mercado satura e vem a próxima fase, né? O ciclo vai sempre rodando. Então aí, como você provavelmente vai ter que criar conteúdo muito aprofundado sobre algum assunto, é bom que seja alguma coisa que você goste um pouco e que se envolva na sua vida pessoal. E isso eu estou levando de aprendizado agora, né? De me aproximar mais da cultura latina, porque no final, viver nesse eixo entre Brasil e Colômbia, do universo da cultura latina misturado com a cultura brasileira, é algo que eu vivo o tempo todo. Literalmente eu converso em português e a minha mãe me responde em espanhol. Então, assim, por que não trabalhar com isso, já que realmente faz parte da minha vida, além dos filmes e séries e tal, que eu realmente levo mais como algo profissional, algo que eu estudo e aí eu falo sobre isso. Então, acho que é bom, são essas minhas dicas. Nossa, amei. Valentina, eu quero agradecer demais a sua participação. Foi muito legal, o papo foi muito rico. Eu estou muito feliz com a sua participação, obrigado mesmo. E, por favor, fale suas considerações finais e onde o pessoal pode te encontrar também. Bom, acho que minhas considerações finais sobre esse assunto é que o mercado da comunicação está sempre em completa transformação e é por isso que é tão legal a gente falar sobre isso e é por isso que é legal a gente ver como novas profissões existem dentro dele, por mais que alguns formatos, alguns veículos parecem que eles estão entrando em uma decadência. O mundo é muito cíclico, então provavelmente o universo e o mercado vai dando voltas e os ciclos vão se reproduzindo e se repetindo. Então, acho que é por isso que é muito legal a gente analisar sempre o que está acontecendo agora no mercado da comunicação, porque ele provavelmente vai repetir algo que já aconteceu no passado e depois isso vai se repetir de novo. E para vocês me encontrarem, então, nas redes sociais, você pode me achar em qualquer lugar, no @ValentinaPulgarim, ou também na programação da Warner Channel Brasil e também do Warner Play no YouTube e em todas as redes sociais deles, onde eu falo sobre filmes, séries e nas minhas redes sociais sobre cultura latina também. E é isso. Perfeito. Bom, esse foi o Rodapé de hoje. Obrigado a todos que acompanharam. A gente se vê no próximo episódio com mais cultura e informação. Até mais!